Olá a todos, o meu nome é Inês Leal e hoje vamos ter toxoplasmose ocular. É sempre causada por gatos, os gatos têm toda a culpa, é verdade que vai voltar sempre? E porquê que a toxoplasmose ocular gosta tanto da mácula? Vamos tentar trazer muita luz a este tema hoje com mitos, verdades e espero eu também com algum humor. Por isso, bem-vindos ao nosso videocast Oftalmo GPS, onde ver bem é só o começo. Para o nosso tema de hoje, toxoplasmose ocular, trago uma super especialista brasileira, a Maria Auxiliadora Frazão, que é diretora de oftalmologia na Santa Casa de São Paulo e é presidente eleita do CBO e que é uma oveitóloga, investigadora, professora e capaz de explicar toxoplasmose até ao meu avô, espero eu. Obrigada pelo convite. Essa parceria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia com a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, ela já vem há algum tempo e eu espero que a gente possa cada vez mais estreitar os nossos laços, inclusive nessa troca de experiência e de conhecimento que eu acho tão importante. Maria Auxiliadora, vamos então começar aqui com algumas perguntas sobre toxoplasmose, que é aquela patologia que tem um marketing quase espontâneo graças aos memes de gatos que nós temos aí a proliferar na internet, e gostava de lhe perguntar porque é que este parasita, afinal, gosta tanto da mácula, essa zona tão importante? Então, nós temos alguns trabalhos, mas nada é extremamente contundente a respeito disso. Mas uma das explicações é exatamente porque a mácula ser tecidualmente com muitos fotorreceptores. Então, pelo fato da gente ter um acúmulo de fotorreceptores e, portanto, necessidade de uma atividade metabólica muito intensa nesse lugar, com bastante energia, uma alta vascularização seria uma das causas que propiciaria os parasitas a se instalarem ali. Além do mais, exatamente por ela ser altamente vascularizada, também existe a possibilidade ou a teoria de que esses parasitas chegariam ali via vascularização, além do olho ser um órgão imunoprivilegiado e, portanto, com uma menor atividade imunológica, o que dificulta em todo o olho, mas especialmente também no lugar mais vascularizado, a eliminação desse parasita do olho. Olha, e agora se encontrasse o seu vizinho no seu prédio, no elevador, e lhe perguntasse o que é toxoplasmose ocular, como é que no elevador, a ir do primeiro ao quinto andar, conseguia explicar o que é toxoplasmose? Eu falaria que é um bichinho que parece um gominho de laranja, muito pequenininho, que a gente pode ser transmitido por várias vias, alimento, água, e que ele vai pelo sangue e que ele pode, através da corrente sanguínea, se instalar no olho e ali algumas vezes causar alguma lesão. Acho que eu andei do primeiro ao quinto andar, já estou. Acho que sim. E agora uma pergunta, qual é que é o mito mais corrente que houve no teu consultório? Cá em Portugal muitas vezes dizem, doutora, mas eu nem tenho gatos. Qual é o mito assim no Brasil? Esse é um mito muito importante. Tanto é que a gente também tem no Brasil esses vídeos e tal, e a gente tem um projeto que foi relacionado a uma comunicação e uma informação nacional que dizia a culpa nem sempre é do gato. Certo. Porque a culpa nem tem. Embora o gato ele seja um hospedeiro desse parasita e é lá que existe a reprodução, esse gato, na verdade, quando ele é infectado pela primeira vez, ele espelha os ovos, mas é desta vez por 1 a 3 semanas e depois todo esse bichinho, esses parasitas, eles ficam no solo, enfim, e podem contaminar a água, a carne, os animais, as verduras. Então, quer dizer, o gato ele faz parte somente de uma fase da cadeia. Claro. Mas a gente tem que lembrar de todas as outras fases, então, os outros hospedeiros, a alimentação com carne crua, a contaminação de água, a contaminação de alimento, enfim, todas essas outras fases que também são culpadas e que a gente deve sempre tratar da informação do paciente, que eu acho que é bem importante, de como prevenir a toxoplasmose. Claro.
E outra questão também, como é que nós às vezes explicamos aos doentes quando eles têm uma recidiva e ficam desanimados que têm uma recidiva mas que não voltou tudo outra vez? Como é que nós conseguimos dar alguma esperança no consultório aos nossos doentes? Que tudo são novos muitas vezes, alguns já perderam um olho, não é? Eu acho que é importante algumas informações. Então, primeiro você explicar exatamente por que ele teve toxoplasmose, por que muitas vezes aquela doença é só do olho, porque isso é difícil às vezes o paciente entender. Doutora, se eu me contaminei via sistêmica, a senhora está me explicando como é que eu me contaminei, por que a minha doença está só no olho? Claro. Então, acho que isso é uma questão importante. É importante explicar, às vezes eu faço um paralelo que para eles é mais comum, que é falar, você já ouviu falar em herpes, que às vezes a pessoa tem o herpes, você já teve uma vez, você vai ter outra. Ali a doença também ela fica quiescente e só quando você tem a ruptura da célula é que você consegue, o antibiótico consegue atingir. Então, mesmo que você tenha tratado uma vez, é possível que você tenha outra vez, por N motivos, de novo, aquela célula pode romper e você pode ter o parasita no seu olho. Isto vai acontecer com certeza? Não. É possível que aconteça? É possível. Tem alguma explicação absolutamente concreta se eu vou ter ou se eu não vou ter? Quando, não é? Ou porquê, em que circunstância? Eu não tenho. Claro. Então, duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, tratar-se, infelizmente você citou, às vezes o paciente já perdeu uma visão. O paciente tem que saber que tratar a infecção infelizmente, não obrigatoriamente é reverter visão ou qualidade de visão. E a segunda é essa, porque eu tive uma reativação, eu vou ficar cego? Não, isso depende de muitas coisas. É importante ele saber por que ele teve a reativação, que a reativação deve ser tratada, todas as vezes que ele tiver deve ser tratada, mas que isso não é sinal de que ele vai perder a visão. É importante a gente fazer o acompanhamento clínico. Né? Achas que há alguns doentes mais propensos a ter mais reativações ou não encontras na tua prática clínica nenhuma relação? Alguns critérios estão bem estabelecidos. Né? Paciente, quando a gente trata e acompanha pacientes imunocomprometidos, isso é um fator que, né, quimioterapia, pacientes com imunodeficiência adquirida, pacientes com uso de corticoide, muito frequente ou imunomoduladores, não é? Prolongado, ou imunossupressores de uma forma geral. Eu acho que isso é realmente uma predisposição e esses pacientes são elencáveis para ter recidiva. E vários fatores são citados, como a própria localização, que a mácula teria, se for na mácula, teria uma maior vasculatura, isso propiciaria recidivas, lesões maiores, idade, mas na minha prática é um fator inexplicável, que é exatamente aquele paciente que já chega dizendo que ele já teve várias recorrências. E ele não é imunossuprimido, ele não tem lesão macular, ele não teve uma lesão enorme, ele tem vários focos, às vezes, de lesão, e aqueles focos vão reativando. Esse paciente é um paciente que a gente precisa ficar muito atento, porque ele, de fato, tem uma chance maior de ter reativações. Achas que esses ataques são mais parecidos com uma série com várias temporadas ou com uma telenovela brasileira? Nunca telenovela, jamais. A telenovela tem final feliz. A telenovela brasileira, ela sempre tem um final feliz. E, infelizmente, a toxoplasmose nem sempre tem um final feliz. E, ademais, a gente vai precisar ir vendo série não, né? Mas temporada a temporada. Então, seria aquela série que, às vezes, você tem uma temporada, tá tudo bem. E que talvez vamos deixar uma possibilidade de que venha uma nova temporada para que a gente possa gravar a nova temporada. Na tua prática clínica, falando de diagnóstico, que valor têm as sorologias e, eventualmente, PCR de algum fluido ocular, que valor é que pode ter na prática clínica? Assim, no Brasil a gente vê muita toxoplasma. É muito clínico o diagnóstico. Muito clínico. Não é? Então o diagnóstico é eminentemente clínico. E para quem tem experiência, cada vez mais. Agora, a gente tem características da lesão morfológica que são muito características. Aquela lesão branco-amarelada, de bordas bastante irregulares. Agora, se tem uma placa cicatrizada satélite, eu não tenho necessidade nenhuma de pedir sorologia.
Para iniciantes, ou mesmo para gente, quer dizer, se você tem a primeira atividade da doença, com aquela primeira retinite, retinocoroidite, aí eu acho que tem valor você fazer as sorologias. Em lesões atípicas, onde o diagnóstico diferencial é extremamente relevante, porque não há certeza. Agora, acho que o PCR ele tem indicações bastante precisas. Aí eu digo exatamente, são casos atípicos e principalmente aqueles que você pensou que fosse toxoplasmose, mas que ele não está respondendo ao tratamento. Claro. E a gente sabe que a gente tem, às vezes, lesões que, ao contrário, não parecem toxoplasmose. A gente vê casos de necrose aguda de retina, tratar com aparência clínica e manifestação clínica que não responde, você faz o PCR e era uma toxoplasmose. Então, lesões atípicas, pacientes imunocomprometidos que muitas vezes acabam manifestando lesões que são atípicas, eu acho que essas não resposta ao tratamento, e primeiro caso, acho que são aquelas que necessitam de sorologia e eventualmente a gente fazer o PCR. Ok, agora tenho um desafio para ti. Eu vou-te fazer 3 perguntas muito rápidas, tens que responder em 5 segundos. Então, estas tu não vais fazer ideia. Se não fosse uveitóloga, que outra subespecialidade é que escolhias da oftalmologia? Eu faria catarata, eu gosto de cirurgia. Ok. E explicar toxoplasmose a uma criança de 5 anos? É um bichinho que entra dentro do seu olho e faz uma lesão, uma lesão, uma feridinha, igual quando você cai e machuca o joelho. Perfeito. E para terminar, a última pergunta, qual foi o mito mais estranho que já ouviste de algum doente teu com toxoplasmose? O mito mais estranho é ele falar exatamente que ele tinha comido carne de gato, que ele tinha viajado e comido carne de gato e, portanto, ele tinha tido toxoplasmose, isso era aquilo que tinha. É muito estranho isso. Ganha a taça, esse Ganha a taça. Ganhou a taça. Ganhou a taça. E agora, aqui num outro momento, gostava de perguntar o que é que a Maria Auxiliadora Frazão de hoje, 2025, diria à Maria Auxiliadora Frazão residente do primeiro ano? Do primeiro. Continue com os mesmos sonhos, com a mesma garra e com a mesma esperança que você tem na vida, que você vai alcançar todos os seus objetivos. Trabalhe muito, estude muito, porque é assim que a gente conquista as coisas. Vale a pena. Vale a pena. Bom, até estou um bocadinho comovida. Bom, então, obrigada a todos. Este foi mais um episódio do Oftalmo GPS, onde ver bem é só o começo. E não se esqueçam que estamos disponíveis nas plataformas de difusão habituais, Spotify, Apple Podcasts, etc.